Uma das aplicações do flip-flop SR, aí aqui eu tenho um flip-flop SR diferente, no seguinte sentido, aqui a entrada S está barrada, tá? Vou só botar a tabela aqui, ó, S e R, para vocês lembrarem como é que funciona, tabela SR. E aqui o que? Quando for 0, 0, ele mantém o estado anterior. Quando for 0, 1, estou acionando R, 0. Quando for 1, 0, vai para 1. E 1, a gente não usa. Só que aqui eu estou botando uma barra no SR. Então, minha tabela é S barrado, R barrado, e aqui a tabela. Vamos lá fazer a tabela. 0, 0, eu estaria acionando os dois, não funciona. 0, 1, eu estou acionando quem? O S, então isso aqui é 1. 1, 0, eu estou acionando quem? O R é resetar. E 1, não estou acionando nenhum dos dois, então mantém o estado anterior. Essa é a tabela que a gente vai usar. Tá. Aí aqui é o circuito de eliminação de trepidação. O que é isso? Vamos explicar, depois eu digo onde é que é usado. Vamos lá. Eu tenho por algum momento, certo? Essa chave C em A. C igual a A. Se C vai ficar igual a A, certo? Vamos fazer um diagrama aqui. C, eu joguei para A. Botar aqui S barrado e R barrado. Diagrama de tempo. C, nesse momento aqui, ó, C está em A, certo? Se C está em A, o que que tem S barrado? Se essa chave está conectada em A, eu estou botando 0 aqui no S barrado. Então, eu estou colocando 0 aqui, ó. 0. E se aqui está em cima, esse aqui está desligado, o VCC não entra corrente aqui, então aqui tem VCC, então R tem 1. Então, neste momento aqui, ó, até aqui, vamos botar até aqui, certo? O que acontece com a saída aqui? Vamos para a tabela. Tem 0 e 1 e S barrado e R barrado. Eu vou para essa tabela aqui. 0 e 1 é o quê? 0 no S e 1 no R. Eu estou mandando setar, então a saída é para 1. Então, o que é 1? Foi 1. Então, quando C está em A, o que acontece? A saída é 1. Okay. E a saída que barra, professor? Se eu quisesse desenhar a saída que barra aqui, não precisa, mas é sempre o inverso. Aqui vai estar em 0. Isso aqui está em 1. Isso aqui está em 0. Tá. Aí, nesse momento aqui, ó. Tá. Aí, nesse momento, eu peguei o C e joguei para B. Certo? Perceba. A chaveamento de C foi para A. A saída é 1. O chaveamento de C foi para B. Bem, quando eu jogo para B, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer na prática? Quando eu jogo para B, nesse momento que C sai daqui e vai para B, isso aqui, de maneira ideal, eu vou botar uma cor azul, uma cor verde, para dizer que é ideal, né? Ó, quando isso aqui vir para B, eu estou aterrando o R barra. O R barra, de maneira ideal, deveria vir para 0. E isso aqui deveria ir para 1. Isso é a maneira ideal. Ok? Ó. E agora vamos botar em vermelho o que acontece na verdade. Bem, essa chave aqui está em 1. Desculpa, essa chave está aqui em cima. Essa aqui em cima aterra o S, né? Quando eu tiro daqui, pessoal, eu não consigo tirar essa chave de maneira instantânea. Existe a chamada trepidação, como se fosse um efeito mola. Da mesma forma que eu tiro aqui e jogo para aqui, quando eu coloco essa chave aqui, eu não consigo, né,
secamente fechar. É como se fosse um interruptor que liga uma determinada lâmpada numa sala, como se eu botasse uma molinha ali, ó. Ao invés de eu apertar, eu não consigo apertar instantaneamente. Ele fica como se fosse um circuito de amortecimento. Ele vai apertando, apertando, até realmente ficar estaticamente fechado. E o que isso gera aqui na saída? Gera isso aqui, ó. Quando eu mudo essa posição, essa chave faz isso, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até estabilizar aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui seria desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, até estabilizar. Por causa desse efeito de amortecimento. Tá. E o que isso vai gerar na saída? Lá na prática, se a gente fosse para o laboratório e pegasse um fio, né, ó, pegasse um fio e botasse no 5 volts, eu estaria medindo esse fio 5 volts. E tirasse desse 5 e jogasse por 0, esse fio vai estar 0. Mas na prática, se eu fosse fazer essa medição e fizesse uma análise gráfica, eu não consigo jogar de 5 para 0 instantaneamente. Ele vai ficar, quando eu jogo de 5 para 0, vai ficar 0,5, 0,5, 0,5, até estável, até depois de um determinado tempo, no período permanente, ele ficar estável em 0. Efeito amortecimento, que a gente chama trepidação de uma chave. Isso é trepidação. E esse circuito elimina essa trepidação. Como assim? Bem, se eu não tivesse esse circuito, o que é que eu ia ter na saída? Quando acontece isso, eu ia ter 01, 01, 01, eu ia ter uma comutação em alta frequência. Mas vamos ver se acontece aqui. Bom, quando isso aqui foi para 1, perceba, quando isso aqui estava aqui em cima, 01, eu tinha 1 aqui. Esqueça esse daqui, porque a gente já viu que isso aqui é o inverso disso, né? Bem, quando eu joguei isso aqui para cima, o que é que tinha? Isso aqui tinha 0 e 1, né? 0. Vou botar aqui 0 e 1. Ok? Contar em cima. Quando eu gere 1, a gente já viu jogar 1 na saída. Quando eu joguei para baixo, né? Ó, bem, de começo, o que acontece? Quando eu jogo para baixo, ele vai ficar o quê? Quando eu jogo para baixo, aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 1. Certo? 0 e 1, ele faria o quê? Ou, quer dizer, 1, 0, desculpe, ele jogaria isso aqui para 0, né? Ó. Ele jogaria isso aqui para 0. Isso aqui iria para 1. Quando ele volta lá para cima, né? Ó, quando ele volta lá para cima, olha o que acontece. Na verdade, ele não volta lá para cima, ele fica aqui flutuando, né? Ó, eu não faço a chave para baixo e para cima, não. Eu boto a chave para baixo e fica aqui. Aí o que é que ele fica? Ele fica para baixo, no meio, para baixo, no meio, para baixo, no meio. Quando ele vai para cima, ou para baixo no meio, quando vai para baixo, aqui vai ficar por um momento 0, ou 1, 1. Fica 1, 1. Aqui continua 1, porque eu estou jogando para baixo. Preste atenção, pessoal. Eu estou jogando para baixo. Quando eu jogo para baixo, isso aqui fica em 1. Como é feito mola, isso aqui vai para baixo, joga isso aqui em 0, né? Isso aqui em 1. Quando ele vai para cima, mas ele não topa aqui em cima, isso aqui continua em 1. Continua ligado à alimentação. E embaixo? Embaixo volta para 1, porque como eu tirei daqui, ó, eu tirei, efeito mola, ele volta a ser 1. Então isso aqui vai ficar um 1, ó. 1, ó. 1, ó. Certo? Então, na verdade, o que é que vai acontecer? Essa minha entrada aqui vai ficar por um grande momento 1, 1, até de maneira estável isso aqui ficar em 0. Ou seja, depois de um determinado tempo, né, isso aqui fica estável, 1, 0. Mas durante o período transitório, o que acontece? Fica 1, 1, 1, 1, 1. E o 1 faz o quê? 1 na tabela permanece o estado anterior. E qual foi o estado anterior antes disso tudo? O estado anterior antes disso tudo é 1, 0. E 1, 0 manda fazer o quê? Jogar 0 na saída. Resumindo, a minha chave estava lá em cima, jogando 1 na saída. Vamos dizer que aqui eu jogasse um LED. Ó, eu podia botar um LED aqui, ó. Ó.
Um LED aterrado, ó. Um LED, ó. Quando a chave estava em cima, a saída aqui é quanto 1. 1 acende o LED. LED aceso. Quando a chave foi para baixo, o que aconteceu? No momento que ela foi para baixo, aqui ficou um 0. Um 0 é 0. O LED é apagado. Mas como ele tem um efeito de comutação, ele fica 1, 0, 1, 1, 1, até estavelmente ficar um 0. Estavelmente ficar um 0, a lâmpada, o LED continua apagado. Ou seja, eu não vou ver na minha saída o efeito da trepidação da chave. Eu não vou ver acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, apagando. Esse circuito faz isso. Ele evita que o que aconteça de problema na entrada se jogue na saída. Ele sustenta esse amortecimento. Então, esse é o circuito que elimina a trepidação. Isso é ruim quando a gente vai fazer lá na prática. Se a gente for fazer uma montagem na prática, através de fio, eu ia observar essa trepidação, ia ver um sistema que, como se fosse acionado várias vezes. Mas se eu pegar esse fio, que é aqui, ó, esse meu fio, e ligar aqui nesse circuito, e na saída ligar o meu sistema não vai receber essa trepidação, porque isso aqui está amortecendo, tá? Filtrando essa trepidação. Então, isso aqui em inglês, trepidação, vocês vão olhar, é chamado de bounce, ó. Bounce. Então, seu efeito bounce. E eliminação é anti, aí é do inglês, né? Anti. Você vai pesquisar isso em inglês, anti-bounce. Então, esse é o efeito anti-bounce. É o sistema que elimina a trepidação. Ok? Tá. E o que é diagrama de tempo? A gente já mostrou em algumas vezes, vamos melhorar agora. É uma análise no tempo do funcionamento entre as entradas e saídas. Ao invés de eu estar colocando um 0 na entrada e observando um 0 na saída, eu olho isso temporizadamente, tá? Aí tem um exemplo. Meu clock, ó, sobe, desce, sobe, desce. Ó. Ele está variando, ó, essa onda quadrada. O período, se eu quiser medir o período, daqui para cá, né? Ó, período da minha onda quadrada. Certo. E se essa onda quadrada for jogada lá no meu flip-flop, tá? Vamos considerar que essa onda quadrada, ó, ela ativa o flip-flop na descida. Ó. Toda vez que descer, modifica, tá? Bem, eu posso ter um sistema que toda vez que descer, a saída inverte. Lembrando do flip-flop JK. Se isso aqui fosse um flip-flop JK, onde eu colocasse, se eu fizesse esse sistemazinho aqui, ó, rapidinho, ó. Se eu tivesse um flip-flop JK, colocasse na entrada dele 1, na outra entrada 1, aqui, ó, J, K, e essa entrada aqui, ó, transição, uma setinha negativa, ó. E o meu clock, aqui é o meu clock. E fosse colocar um osciloscópio aqui, ó, na minha saída aqui, ó. O que é que eu vou ver? Toda vez que descer, ele muda aqui, ó. Era 0, mudou para 1. Aí fica 1 até a próxima descida. É um exemplo. Mas isso só está acontecendo porque eu estou usando o flip-flop aqui, JK com a entrada 1 e 1. E pela tabela, JK 1 e 1 faz o quê? Pega a saída anterior, perceba o sistema sequencial. Ele olha o que tinha antes. Pega a saída anterior e inverte. Isso aqui já é uma aplicação do flip-flop. Como assim? Eu tenho um período daqui para cá. Só que o período aqui é onde? O período daqui para cá. Ó. Ó. Esse aqui é o período TA. O que é que eu posso dizer entre TA e T do clock? Eu posso dizer que o tempo TA, o período de A, é igual a 2 vezes o período que a frequência da onda em A é igual à frequência da onda do clock dividido por 2. Eu tenho um divisor de frequência. Então, eu posso usar flip-flop, pessoal, onde a minha entrada do clock é meu sinal e minha saída é uma saída onde eu peguei o sinal de entrada, que foi o clock, e dividi por 2. É um divisor de frequência.
Eu posso usar flip-flop para dividir frequência. Eu aplico 120 Hz e estou obtendo 60 Hz. É o divisor, tá? Isso porque eu tenho uma única saída. Se eu tiver mais de uma, a gente vai ver mais na frente, que aí eu posso dividir. Aqui eu estou dividindo por 2. Sistema binário. O próximo eu vou dividir por 4. A próxima saída eu vou dividir por 8. Basta eu fazer um circuito que faça isso. Isso é cenas do próximo capítulo. Bem, o que mais que eu posso ter? Outro exemplo, ó. Só que esse A ativa o B. É como se eu tivesse esse sistema acionando o outro. Ó. O B, ó, também funciona, é um flip-flop, ó, transição negativa. Só que ele obedece a quem? Obedece a A. Ele não obedece a isso, ele obedece a A. Ó. Porque se ele obedecesse ao clock, ele tem que obedecer essa linha aqui, ó. Ele não está mudando. Então A está obedecendo quem? Ou B está obedecendo quem? A. E novamente, ó, mudou toda vez. Ó. Só que agora o tempo de B vai ser 2 vezes o de A, que é 2 vezes o de C. Então eu teria que a frequência de B é igual à frequência do clock dividido por 4. Ó. Tem um divisor por 4 agora. Se eu colocar outro, ó, já tem um divisor por 8. E assim vai. É um exemplo. Isso é um diagrama de tempo, onde eu estou analisando controle e saídas. Aqui eu tenho 3 saídas. Se eu tenho 3 saídas, eu tenho 3 flip-flops. É como se o meu sistema tivesse 3 flip-flops. 1, 2, 3. E aqui eu teria uma coisa desse tipo. A transição negativa, a gente vai ver mais na frente, mas só para mostrar, ó. Transição negativa. Transição negativa. Aqui é minha saída A. Aqui é minha saída B. Aqui é minha saída C. E quem ativa esse clock? Quem ativa esse clock é o A. Quem ativa esse clock é o B. A está ativando o clock de B. B está ativando o clock de C. E quem ativa o clock de A é o clock externo, CK. Ele gera esse circuito. Mas isso aqui é o quê? Tem que estar tudo em uma. JK, ó, teria que estar tudo em uma. Ó, tudo ligado em uma. JK. Tudo em um. Para funcionar desse jeito. Ok? D, eu teria outro flip-flop aqui. Não, isso é um diagrama de tempo. Tá. Exemplo. O que acontece, na verdade, na prática? A gente não vai se deter a isso. Mas lembrando que a gente viu tempos de propagação, uma porta-lógica, por exemplo, quando eu coloco uma entrada 1, a saída não imediatamente vai para 1. Quando fosse uma porta end, 1 e 1 na end, a saída é 1. Mas isso não é imediatamente, isso é um atraso. Está aqui o atraso. No desenho que eu fiz anteriormente não existe esse atraso, ali é um desenho teórico. Na prática existe esse atraso. Só que a gente vai desconsiderar aqui nas nossas explicações. Vamos dizer que não tem esse atraso, mas existe um atraso. Ó, repetindo aquele circuito anterior. Quando desceu, ele aciona A, só que ele não aciona instantaneamente, tem um atrasozinho. Quando A desceu, aciona B, só que tem um atraso também, ó. Quando B desceu, aciona C, ó. O que vai acontecer? De A do clock para aqui, ó, existe um atraso que se soma. Aqui teve um atraso de 50, aqui teve um atraso de 100 e aqui teve um atraso de 150. Em relação ao clock, porque o clock desceu aqui, o A atrasou. O clock desceu aqui, o A atrasou, só que o A só vai acionar o B depois de um atraso. E aí vai se somando. Esse é o problema quando, por exemplo, um relógio, ele atrasa, porque um relógio que é formado através de um sistema desse tipo, gera atraso. Mas esse atraso é pequeno, 150 nano. Considerando 1 hora, 2 horas, um atraso pequeno. Mas se você considerar dias, aí o atraso já começa a ter efeito. Diagrama de tempo, tá? Posso também, pessoal, através do diagrama de tempo, fazer isso digitalmente. Aqui está um diagrama de tempo. O que foi que eu falei? Que a ideia do diagrama de tempo é a gente entender temporizadamente como é que funciona. O que acontece na entrada e o que acontece na saída. Ah, mas eu queria saber numericamente o que acontece na saída. É só seguir passo a passo. Inicialmente eu tenho o que na saída? C é 0,
Professor, como é que eu sei que esse é 0? Porque aqui em cima é 1. Aqui só existe 0 e 1. Então, inicialmente, C é 0 aqui. B é quem? B é 0. E A? A é 0. Inicialmente, quanto é que tem na saída? Se esse é um sistema CBA, 0, 0, 0 dá 0. Depois de um tempo, ó, depois desse tempo, ó, gastou esse tempo aqui, ó. Gastou esse tempo todinho aqui, ó. E agora ficou o quê? Opa, C continuou 0, B continuou 0, só que A foi para 1. Então, depois desse tempo, ficou 0, 0, 1. Se é CBA e não ABC, isso aqui agora tem 1. Depois de um tempo. Que tempo é esse? Sei lá, vamos dizer que fosse 1 segundo. Depois de um tempo do clock, ó, eu estou sempre seguindo isso aqui, ó, o período do clock. Ó. Depois de mais 1 segundo, o que foi que aconteceu? Opa, o C continuou em 0, o B foi para 1 e o C foi para 0. Ó. Depois desse tempo, ficou 0, 1, 0. 0, 0 é 2. Depois de mais 1 segundo, o que foi que aconteceu? Opa, agora ficou 0, 1, 1, 0, 1, 3. Depois de mais 1 segundo, ficou 1, 0, 0, 1, 0, 0, 4. Depois de mais 1 segundo, ficou o quê? 0, 0, 0. 0, 0, 0 faz o quê? Voltou para o 0, ó. Voltou para o 0. Daqui eu digo que vai voltar para aqui, ó. Então vai haver uma coisa cíclica, ó, se isso aqui se continuar desse jeito. Ó. Então, pessoal, eu posso representar a situação de um sistema ou pelo diagrama de tempo, ou pelo esse diagrama que é chamado de diagrama de estados. O que é um estado? O que tem na saída? 0, 0, 0. Qual é o estado disso? 0, 0, 0 em decimal é 0, estado 0. 0, 1, estado 1. 0, 1, 0, estado 2. Então, o estado é o que tem na saída. Decimal, né? De maneira decimal. Ou pode ser também mostrado de maneira binária. E essa saída depende, CBA, ABC depende. Então isso é chamado, pessoal, ó, de diagrama de estados. Eu posso representar o diagrama de estado como eu fiz aqui ou assim, cíclico. Tá, ó. Esse sistema começou em 0, 0, 0, aqui começou aqui, ó. Start. Depois do 0, 0, 0 foi para quanto? 0, 0, 1. Estou representando em binário. Depois foi para o 2, depois foi para o 3, depois foi para o 4 e voltou para o 0. Tá aqui, ó. Aí uma pergunta que se faz, pessoal, professor, esse sistema aqui gera esse diagrama de estados. O que gera é isso, tá? Aí eu posso perguntar, pessoal, quantos estados tem aqui? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse sistema gerou 5 estados. É um diagrama de estados de 5 estados. Tá. E quantos estados eu posso gerar? Bem, se eu tenho um sistema de 3 bits, aí eu uso 2 elevado a 3, dá 8. Então, na verdade, esse sistema poderia gerar 8 estados. Quais são os outros estados? 3 bits. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E volta para o 0. Só que esse projeto foi feito para gerar só 5 estados. Do 5 ele volta para o 0. Tudo bem. Para gerar 5 estados eu fui obrigado a usar 3 bits. Porque para gerar 5 valores diferentes, lembrando que estados são valores diferentes, eu preciso, para gerar 5 códigos diferentes, eu preciso de 3 bits. Professor, outra pergunta. E esses códigos têm que ser nessa sequência normal? Não. Poderia ser uns códigos aleatórios. 0 vai para o 3, vai para o 2, volta para o 5. Não. Continua sendo 5 estados? Sim. Se ele gerar 5 códigos diferentes e ficar cíclico, continua 5 estados. Só que agora, os 5 estados não são sequenciais. Mas continua sendo 5 estados. Isso é importante entender, porque a gente vai ver, ó, isso aqui é um sistema que gera os números de 0 a 4.
eu poderia querer gerar um número de 0 a 5. Ah, podia fazer uma contagem de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Crescente. Como poderia ser crescente, decrescente. Começar do 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. É uma contagem. Uma contagem sequencial. Tem uma função. Mas se fosse aleatório, 5, 2, 1, bem, aí não me interessa. É uma contagem não sequencial, mas é algo que pode funcionar para alguma coisa. Não sei. Eu quero acionar lâmpadas que estejam em posições diferentes e eu quero acionar aleatoriamente. Sim, é um exemplo. Então, isso aqui é um diagrama de estados. E o diagrama de estado, pessoal, se eu tenho 5 estados, uma regra que a gente vai aprender, se eu tenho 5 estados no meu diagrama, eu digo, e se esse sistema é cíclico, né, ó, o meu sistema tem 5 estados cíclicos, ou seja, eles continuam, eu digo que esse sistema tem uma definição chamada de módulo, tá, ó, módulo 5. Se meu sistema tem 5 estados, independente se esses 5 estados são sequenciais ou não, ele é um sistema de módulo 5. Se eu for ver períodos aqui, ó, período aqui, não é isso? Ó, período do bloco é isso, ó. Se eu for ver o período disso, isso aqui não dá para ver porque não dá para ver um período. Esse aqui também não, mas se eu for ver desse outro, ó, o período daqui para aqui para cá, ó. Se eu for olhar esse período relacionado aqui, ó, eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 2 períodos, 2T, ó. 2T. Se eu for olhar para esse, se eu continuasse aqui, eu ia ter 4T. Se eu olhar para esse, eu ia ter 5T. Porque o sistema de módulo 5, ele é um contador que divide por 5. Como eu falei anteriormente, eu posso dividir por 2, por 4, por 8. Pessoal, não tem que ser binário, não. Seria binário se a contagem, a gente chama contagem cheia. O que é uma contagem cheia? Se eu tenho 3 bits, eu poderia contar de 0 a 7. Se eu estou contando de 0 a 7, eu chamo contagem cheia. Aí eu teria o módulo 8. O módulo 8 significa que divide por 2, divide por 4, divide por 8. Módulo 5 significa dizer que o mais significativo, que é o C, ó, o C divide por 5. E esses outros dois? Depende da sequência. Se a sequência aqui ela é sequencial, como a gente viu, divide por 2, divide por 4, divide por 5. Mas se não for sequencial, possa ser que isso aqui divida por 5, possa ser que isso aqui divida por 5. Esse obrigatoriamente vai dividir por 5, porque sempre o mais significativo tem uma divisão igual ao módulo. Ah, o meu sistema é de módulo 8. Isso quer dizer que a saída mais significativa vai dividir em 8. Ok? Dúvidas? Não, professor. Não? Vamos lá. Continuando. Não. Bom, e aqui é uma para vocês pensarem rapidamente aí, ó. Eu estou dando o diagrama de estados. Estou começando aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. E quero saber como é que vai ser o diagrama de tempo. Como é que seria isso? Bem, nesse caso aqui, certo? Aqui eu estou dando 0, 1, 2, 3, 4, né? CBA. Aqui da mesma forma. Aqui na verdade houve um equívoco, né? Eu não queria botar 0, 1, 2, 3, sim, mas se vocês fossem fazer, eu não fiz, tá? Eu deixei para vocês fazerem. É só fazer a sequência. Vamos definir A. Vamos dizer que essa aqui fosse a variável C. Aqui a variável B. E aqui a variável A. E daqui para cá, durasse 1 segundo. Cada bloco desse aqui pulasse em 1 segundo. Bem, primeira coisa que eu vou fazer.
Vou tentar fazer uma linha reta aqui. Pronto. E vou dizer que aqui é meu clock. E vamos ver que esse sistema funciona na transição de descida, tá? Ó, na transição de descida. Então, ó, vou fazer isso aqui várias descidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom, 12, várias descidas. E vou fazer a minha saída C, a minha saída B e a minha saída A. E vou colocar uma linha de referência, certo? Para as transições. Então, vou ter que fazer uma mudança aqui. Vou ter que fazer uma mudança aqui. Eita, como tá reto, né? Vou ter que fazer uma mudança aqui. Vou ter que fazer uma mudança aqui. Vou ter que fazer uma mudança aqui. Aqui. Tudo na descida. Na descida. Depois só porque na descida, porque eu defini que é transição negativa, tá? Ó. Ou seja, só vai haver alteração na descida do clock. Tá, vamos fazer o desenho. Bem, o que acontece com C? C, esse mais significativo. Não, ele começa com 0. Vou fazer tudo de uma vez, tá? Começa com 0. Depois, 0 de novo. 0 de novo. São 3 0, 4 0. 1, 2, 3, 4. 4 0. 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 0. Depois volta para o 1. Por C. Deixa eu mudar a cor aqui. Tá ruim de ver, né? O B, ó. 0, 0, 2 zeros. O B. 0, 0, 2 zeros. E depois 1, 2 uns. 2 uns. 1, desculpa. Ele não tá apagando. Opa, apagou. Beleza. 1, 2, 1, né? 1, 1, 2 uns. E de novo outro 0. Ó, terminou aqui. A. O que acontece com A? 0, 1, 0, 1, 0. Então A ficou mudando, ó. 0, 1, 0, 1, 0. Se eu for repetir, né? Repetir o ciclo, vou fazer tudo de novo, né? O A de novo, ó. São quantos ciclos? 1, 2, 3, 4, são 5, né? Ó, porque é um módulo 5. Então, certo? O A começou 0, 1, 0, 1, terminou em 0. De novo A. O A de novo 0, 1, 0, 1, 0. Isso é o A. Vamos fazer o B. O B, 2 zeros, 2, 1 e 1 0. 2 zeros. Ah, esse outro 0 aqui. Não, esse outro 0 é do anterior. 2 zeros, 2 uns e 1 0. Agora o C. O C. 1, 2, 3, 4. 4, 0 e 1. 1, 2, 3, 4, 0 e 1. Bom, aí dá para ver período. Vamos ver período. Ó. Bem, o período do clock está aqui, ó. Isso é o período do clock. Certo? Aqui é um período. Não, um segundo, não. O que acontece com C? Vamos olhar para C, ó. C período, ó. C eu vou marcar daqui para nova subida aqui, ó. Aqui é um período. Quantos eu tenho? Tem um aqui, 2, 3, 4, 5. Então, C, o período de C é igual ao período do clock vezes 5. Ou seja, a frequência da saída C é igual à frequência do clock dividido por 5. Eu tenho um divisor por 5. Vamos ver o outro. O B. O B, ó, posso marcar daqui, ó. Daqui até aqui, ó.
Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa. O B é a mesma coisa. Então, TB é a mesma coisa. TB é igual a T do clock. Pessoal, sempre assim? Não. Esse caso aí deu isso, tá? Vezes 5. A única regra que se tem, tá? Vou mostrar a regra. É que a frequência do mais significativo, aqui deu frequência do clock, não foi, ó. Dividido por 5. E o TA? Vamos fazer o TA, depois eu explico. TA. TA igual. TA. TA, professor, daqui para cá? Não, veja que tem uma largura aqui maior. É quando essa largura maior aparecer de novo. Eu vou continuar aqui o A, só para a gente ter outro período, porque não dá para ver o período de A aqui, ó. E como é que acontece A? 1, 0, 1. Então, 1, 0, 1. Bom, até aqui dá. Até aqui dá. Então, ó, eu vou marcar daqui, ó, para aqui, ó, quando ele começa 2 de uma vez, ó. Olha. Apareceu o 0, apareceu aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Nem sempre é assim. Repetindo, quando o sistema é full, ou seja, 3 bits, está aqui 3, e eu conto todo, aqui deu o quê? Frequência de A deu igual a frequência do clock, dividido por 5 também, ó, deu tudo igual. Isso é nem sempre, tá? Então, como eu estava falando, o full cheio, se eu tenho 3 bits, eu contasse até 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Façam como exemplo para casa um diagrama de tempo de um sistema full, de 0 a 8. E me meça a frequência de cada um desses. Quando o de regra é o seguinte, que a frequência do MSB, isso é regra, é igual à frequência do clock, isso é que eu posso definir sem fazer o diagrama, dividido pelo módulo. Isso é regra. Frequência do clock dividido pelo módulo é sempre a frequência do MSB. E os outros? Os outros dependem do sistema. Se o sistema for full, aí eu tenho que a frequência do multiplicativo é a metade, a do meio é 1/4, a do outro é 1/8. Aí vai pelo sistema binário. Divide por 2, divide por 4, divide por 8, divide por 16 e assim vai. Ok? Bem, e para finalizar, a gente viu até agora sistemas onde as entradas são JK, SR, D e T, que a gente viu. E a outra entrada de controle, que é o comando geral. Só que vai ter alguns flip-flops específicos, que além dessas entradas, a entrada de dados, que é JK, SR, T e D, são dados, e a entrada de comando, que é o clock, ou enable, né? Normalmente clock é ativa na transição e enable ativa no nível. Além dessas entradas, tem outras duas entradas, que é a entrada preset e clear, que é um botão de reset, por exemplo. Clear, a gente já viu que é resetar. E preset é jogar para 1. Então, eu posso ter uma entrada aí, quer dizer, duas entradas extras, preset e clear, que quando forem acionadas, elas têm prioridades. Como assim prioridades? Tem dois tipos de prioridade. Primeira prioridade, quando eles são assíncronos, atuam, vamos por 5, é mais fácil. Preset clear 5, atuam conforme o clock. O clock, neste caso, é comando geral. A primeira coisa que eu vou ficar olhando é para o clock. Ligou o clock, acionou, subiu, vamos dizer que fosse transição positiva. Subiu. Qual é o resultado final? Vamos olhar para as entradas. Eu olho primeiro para quem? Eu olho primeiro para preset e clear. Se preset e clear não estiverem ativos, aí eu vou olhar para os outros grupos de entrada. O JK, o SR, o T e o D. Repetindo. Se eu tenho um flip-flop agora, ó, tá aqui meu flip-flop.
que tem, vamos dizer que é um flip-flop JK. Aqui, ó, meu flip-flop. Vamos dizer que é um flip-flop JK. JK. E a minha saída aqui. E ele é um flip-flop sensível à transição negativa. Pronto, tá aqui. Certo. Bem, se ele for só isso, o clock desceu, eu olho para JK e vou na tabela dele e determino o que é que tem na saída. Não, desse jeito. Mas ele não tem apenas essas duas entradas, essas três, né? Ele tem também a entrada clear, o preset e clear. Tem essas outras duas entradas. E agora? Agora vamos de novo. Clear desceu, vou olhar primeiro para quem? Preset e clear. O clock desceu, vou olhar para preset e clear. Se ele for, se preset e clear forem síncronas, porque síncronas, a prioridade máxima é do clock. É o comando geral. Exemplo, um disjuntor. Se você descer o disjuntor, você se preocupa se o ventilador está ligado, se a TV está ligado, se o ar-condicionado está ligado? Não, derrubou tudo. É o disjuntor que a gente chama não temporizado. Ok? Então, se preset e clear forem síncronas, eu só vou modificar a saída quando o clock descer. O clock descer, eu vou olhar para quem primeiro? Preset e clear, porque eles são prioridades em relação às outras entradas. Se o preset e clear estiverem ativos, eu vou ativar a saída conforme preset, conforme clear. Como assim? Normalmente, preset e clear são ativos no 0. Então, tem uma bolinha aqui, ó. Como se fosse um ativo no nível. Isso é na saída essa bolinha? Não, pessoal. A gente desenha aqui na saída, mas na verdade é tudo interno, tá? Então, ativei um clock. Eu vou olhar para o preset. Preset tem 1. Ativou o preset? Não. 1 é desativo. 1 é desativo. Clear tem 1. Ativou o clear? Não. É desativo. E agora? Eu vou olhar para JK. Eu vou na tabela e o que tem vier aqui eu gero a saída. Tá. Mas se por acaso, certo? Eu coloco aqui 0. Opa. Vai mudar a saída? Não. Vou esperar o clock. O clock desceu. Vamos olhar agora para preset clear primeiro. Algum dos dois está ativo? Tá. Quem está ativo? O preset. 0. Opa. Preset está ativo que é no 0. O que é que vai acontecer com a saída? Quando o preset está no 0, ó, e o clear está no 1, eu jogo a saída para 1. Aí isso aqui vai para 1. E JK? Nem olho para eles. Outro exemplo. Eu pego agora e mudo isso aqui, ó. Mudo isso aqui, né, ó. Mudo isso aqui, boto isso aqui em 1 e boto isso aqui em 0. Isso aqui está em 0, subiu, desceu. Desceu, opa, outra ativação. Vou olhar para preset clear primeiro. Quem está ativo? O clear. Clear em 0, preset de 1, 0. Então isso aqui vai mudar para 0. Aí chega agora e tira esse 0 daqui e boto 1. E dou outra descida aqui, ó. Subiu, desceu, ó. Vou olhar primeiro para quem? Preset clear. Tá ativado ele? Não, nenhum dos dois. O 1. Vai depender das entradas principais. Eu vou olhar para JK. Se JK tá 0, 0, mantenho o que tinha. Se JK tá 0, 1, 0, eu vou olhar para a tabela. Se JK tá 1 e 1, inverteu. E isso é quando o preset clear for em 5, ou seja, atua conforme o clock. Esse é o mais simples. E quando o preset clear forem assíncronas, atua independente do clock. É o exemplo do meu disjuntor geral.
Ó, eu tenho aqui meu flip-flop, tenho meu preset, tenho meu clear, ativo no 0, tenho o J, tenho o K, e tem a saída aqui, transição negativa. E esses caras aqui são ativos no 0. Aí, por algum momento, eu botei isso aqui em 0, botei isso em 1. Se eles forem assíncronos, ou seja, não depende do clock, eu não preciso esperar aqui não. Se isso aqui tiver em 1, o que acontece com a saída? Vai para 0. Eu ativei um dos dois. É como o caso do meu disjuntor geral. Barrei, deu um clear, ele nem espera o clock. Nem espera o clock descer. Porque ele é agora prioridade máxima. Esse aqui seria o exemplo do disjuntor geral, esse aqui não. Primeira coisa que eu faço é colocar um dos dois em 0. Botei o clear 0. A saída vai para 0? Não, vou esperar uma descida. É como se fosse um disjuntor temporizado. Eu desci a chave do disjuntor. Vai desligar tudo? Não, eu vou esperar descer o clock para poder tomar conta de preset e clear e jogar a saída para 0 ou para 1. Aí é temporizado. Temporizado é quando ele atua conforme o clock, ou seja, o clock é prioridade máxima. E quando eles forem assíncronos, ou seja, independente do clock, a prioridade primeira é deles dois. Primeiro eu olho para eles dois. Está algum ativo? Não. Se não está ativo, eu vou olhar para o clock. Quando o clock desceu, eu olho para JK, se nenhum dos dois for ativo. O nosso relógio, a gente bota um temporizadorzinho, um cronômetro. Tá lá, 1, 2, 3, 4, 5. Eu programei para com 10 segundos ele dar um alarme. 1, 2, 3. Se eu desligar o cronômetro, apertando um botão de reset, o que acontece? Ele zera. Eu estou atuando dessa forma aqui, ó, de maneira assíncrona. Ele não esperou chegar nos 10. Vamos ver que ele está contando. 1, 2, 3... mas internamente ele está contando 1, 1,1, 1,2, 1,3, tá? Eu só estou vendo 1, 2, 3. Quando eu aperto o clear, e se ele for assíncrono, se ele está em 1,1, ele vai zerar. Se ele está em 1,2, vai zerar. Se ele está em 1,3, vai zerar. Acabou-se. Se ele for aqui, vamos dizer que ele seja programado para zerar no tempo cheio. Se eu aperto o clear e está em 1,1, ele vai esperar chegar em 2 para zerar. Ele espera uma descida do ponto. Compreendido, galera?